Seja muito bem-vindo ao Podcel. Estamos começando aqui mais um episódio direto do Estúdio Fábricas. Aqui quem fala é Elvis Abreu. Aqui comigo na bancada, Pastor Douglas. Seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos, cada um de vocês. Obrigado pela audiência, pelo tempo precioso. E eu sei que hoje o Senhor Jesus vai falar muito conosco aqui. Olha só, quero te dar já um recado importantíssimo. Você que está aqui no YouTube e não segue a gente no Instagram, tá perdendo tempo, hein? Lá no Instagram a gente conta com antecedência quem são os nossos convidados, a gente abre caixinha de perguntas para que a gente possa interagir aqui na hora desse bate-papo. E você também que está no YouTube, de repente gosta de receber os conteúdos um pouco mais divididos e tal, nós também temos um canal no YouTube só com recortes, ou seja, de repente você não tem o tempo de assistir todo o episódio, né? Uma hora e meia mais ou menos. Mas segue a gente lá no YouTube também, nós temos um canal com recortes, com linhas de raciocínios, né, do começo ao fim, para você se alimentar aí de coisas valiosíssimas aí. Então vai lá que você só tem a ganhar. É isso aí. E hoje nós falaremos sobre aliados ou rivais, irmãos à guerra infinita pelo controle. Como o pastor Douglas falou, quem está lá no YouTube já sabe quem são os nossos convidados e mandou pergunta. Quem está no Instagram, né? Quem está no Instagram, é isso aí. Olha, são tantas plataformas, né? É verdade. Olha, a gente está, além do YouTube e o Instagram, nós também estamos em praticamente todas as streams de áudio. De repente você não pode parar para assistir, mas você pode ouvir. Então a gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e na Amazon Music. Então não tem desculpa para você não nos ouvir. É isso aí. E para ficar mais fácil ainda, lá no nosso Instagram, Podcel Oficial, tem todos os links. Então você pode compartilhar tanto lá como aqui esse link direto aí para amigo, família e parente, tá bom? Bom, vamos começar porque este tema... Sem delongas, né? Porque hoje aqui o bicho vai pegar. Hoje saberemos... Olha, é muita pergunta, hein? Muita pergunta. A gente soltou a caixinha de perguntas com 6 horas de antecedência para você ter uma ideia desse episódio que você está assistindo agora. E assim, não sei se vai dar tempo de responder todas as perguntas, porque o assunto aqui é muito interessante. Hoje em dose dupla, a briga eterna pelo controle remoto. Então, com vocês, seja muito bem-vindo, Davi Zimmermann. Obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Outro nível, né, negócio. Agora já tá Deezer, Spotify, Amazon Music. Muito massa. Muito massa. Bom demais estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal. Seja bem-vindo, Felipe Zimmermann, estreando aqui. Primeira vez que eu tô aqui, né? Tô ainda acostumando com esse modelo aqui, mas tá doido. Muito bom aqui, né? O lazer que a gente tem. E vamos, né? Esse bate-papo aqui que a gente vai ter. Vai ser topíssimo. Vai ser muito bom. Davi, para o nosso público conhecer um pouquinho o Davi aí, resumidamente, quem é o Davi? Quem é o Davi? Eu sou um filho amado de Deus. Bom, mas meu nome é Davi Zimmermann, para quem não me conhece. Eu tenho 20 anos, faço parte da comunidade Céu na Terra, tô lá há um tempinho, né? Desde pequenininho, eu sirvo lá com muito amor em alguns ministérios. Sou irmão do Felipe, como tá aqui, filho do Daniel, da Rosana. Eu atualmente estou cursando psicologia, então legal. Algumas informações aí, né? Enfim, eu gosto muito de música, gosto muito de basquete também. De tênis. De tênis. Não do esporte Se tênis. você quiser me dar um presente massa, me dá um tênis, É. cara. Colorido vai ser... Não tem erro. Felipe, conta um pouquinho aí. Quem é o Felipe Zimmermann? Eu sou o Felipe, um filho amado de Deus também. Amém. Tenho 15 anos, tô cursando ensino médio agora, acabei de entrar. Também tô na nossa comunidade, Céu na Terra lá, né? Tem um tempinho, acho que desde quando eu nasci eu tô lá. Eu sirvo nos meus ministérios lá, muito bom, muito amor. Eu gosto muito assim de jogar videogame, tenho um hobby também de jogar jogo de carro, eu acho muito legal.
E também tocar bateria. Eu gosto muito. Tô parado agora, aposentado, mas eu pretendo voltar. Aposentado, aos 13 anos. Inclusive, tava até bonitinho, cara, mas o Felipe não aguentou esperar ele aqui. Já comeu as batatas tudo. Eu fui pegar aqui agora e eu vi. Não, mas faz parte, tem mais. Daqui a pouco a gente reabastece aí. Batatinha é muito boa. Batatinha é arroz com feijão, né? De adolescente, mano. Vê se não é pode, verdade? cara. E eu achei que você ia falar também do tênis. Tênis eu gosto muito, só que não no nível dele. Ele é outro nível. Então tá bom. Olha, a gente vai fazer um bate-papo e aí vocês sintam à vontade aí de complementar, tá bom? É verdade. A ideia hoje aqui é a gente conversar um pouquinho sobre convívio entre irmãos, né? Conflito de gerações. A gente está aqui com um adolescente, né? Quase entrando aí na juventude e um jovem, né? Então, nós temos 2 irmãos aí. Você que tem filhos, irmãos, né, pequenos em casa ou já são grandes, sabe do que nós estamos falando, né? Da guerra eterna, a guerra infinita, né? Você que não tem filhos, e 2, né, um casal, ou 2 meninos ou 2 meninas e tal, mas você é filho, de repente você teve irmão e você sabe também como é esse embate sem fim, né, esse convívio. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, falar sobre as experiências deles, ouvir os conselhos que eles têm para nos dar e crescermos juntos, né? Eu poderia começar com uma pergunta meio bombástica, mas como vocês falaram já sobre as diferenças de idade, então o Felipe está fazendo 14. Vou fazer 16. Ele tem 15. Tem 15, é verdade. E o Davi está com 20. Como as diferenças de idade influenciam no relacionamento entre vocês? Eu vou deixar você começar. Estourar a bomba pro seu lado primeiro. Cara, eu acho que todo mundo que tem irmão passa, né, por isso. Tipo assim, no começo é bem difícil. Eu lembro quando o Felipe nasceu, eu achava o máximo, porque, assim, uma criancinha pequena que parece comigo, agora é o centro das atenções, enfim. Só que aí vai chegando uma fase que vai ficando complicado, né? Você é criança, você sente ciúme, você começa a sentir falta de ter atenção e tal. E aí, chega na adolescência, começam os conflitos, né? Então, assim, hoje a gente está numa fase que diferença de idade não atrapalha. Mas eu acho que demorou um tempinho. Até eu fazer meus 17, 18 anos, era muita rixa, porque são 2 fases de transição sempre, né? Então, ele passando da infância para a adolescência, eu passando da adolescência para a juventude. Então, imagina, um virando adolescente já é complicado. Aí, imagina um virando adolescente e outro virando jovem, e os 2 ao mesmo tempo, sabe? E é muito perto nessa transição, né? Da adolescência para a juventude, exatamente. né? Então, assim, ele estava fazendo 10, eu estava fazendo 15. Uhum. Então, é bem ali as 2 transições, né? Então, assim, acabava que um já queria mostrar que era mais maduro, o outro estava entrando na fase de fazer farra. Então, sempre tinha muito conflito, né? Hoje em dia não é tanto um problema. Claro que por exemplo, algo que eu nem estava lembrando, né? Mas com a rotina é mais complicado hoje, por exemplo, por conta dessa diferença. Então, agora eu estou na faculdade trabalhando, então quase não tenho contato com o Felipe, igual antigamente. Porque eu saio de casa cedinho e volto à noite. Então, essa diferença gerou isso, né? Porque agora eu estou na faculdade e ele ainda está mais tempo em casa, então a gente não se vê tanto. Mas de conflito mesmo, questão de personalidade e maturidade, acho que agora entrou na fase que finalmente deu uma sossegada. Abaixando a poeira, né? Estabilizando. É uma trégua, né? Eu sempre fiquei esperando esse momento. Uma coisa que eu lembrei aqui que ele tava falando, foi ele que escolheu meu nome, vocês acreditam? Sério? É Porque verdade. Que da hora. Isso é legal, hein? Se não fosse ele, o meu nome ia ser Daniel Filho. Eles iam pegar no meu pai e botar um filho. E assim, essa questão que ele falou também porque a gente discutia muito quando a gente era mais novo. Foi sempre essa questão de... Não era questão, assim, coisas específicas, era discutir por qualquer coisa. Não, o lance é discutir. Essa. O motivo é o de menos, né? O motivo é o de menos. A gente só queria brigar, queria mostrar que um era melhor que o outro. E assim, nessa fase assim que a gente amadureceu mesmo, os 2 juntos, uma relação assim mais forte de irmãos, que a gente se ajudava, assim a gente passou a se amar de verdade, foi quando a gente estava em São José dos Campos. A gente começou a transitar para essa fase. Hoje em dia a gente está mais estável, né? A gente ainda tem umas briguinhas ou outra que é mais de discussão. Antigamente era murro. A gente saía no murro. Parou, era fight, né? Parou, Mas era uma sacanagem, né? Porque eu ficava culpado de eu bater nele, né? Sempre assim. Ele não, tá nem aí. Eu tinha um álibi, né?
Tinha um álibi. E normalmente, assim, às vezes, é meio... Não é tendencioso, mas o pai ou a mãe acaba meio que protegendo, né? É. E aí, quem protegia quem nesse caso, quando vocês brigavam? O pai ou a mãe? Quando eu era mais novo, minha mãe ela me protegia mais. Meu pai ele era mais da P, ele era mais durão. Hoje em dia que a gente não briga tanto, não faz... Tem tanta discussão assim, não dá muito pra saber, né? Mas antigamente era minha mãe mesmo que voltava mais pro meu lado, né? Mas assim, acaba que sempre... não porque eu sou mais velho, né? Mas obviamente, se for pra proteger alguém, vai ser o mais novo, né? Porque, tipo assim, quando eu tava na adolescência era muito chato isso, porque a gente tá brigando às vezes... Pô, Davi, você tem razão, e mesmo assim fica quieto, entendeu? Eu ficava olhando, meu, tá de brincadeira, corrige seu filho aí. Não, aprende, amadurece. E, na verdade, foi bem isso. Essa rixa de irmão, claro que assim, né? A gente acabou de começar a vida, né? A gente tem... somos novos ainda, então assim, quem somos nós pra pagar de guru, né? Que sabe sobre a vida, mas... Verdade. O que eu percebo da minha experiência e de pessoas ao meu redor, que inclusive falavam bastante isso pra mim, é que isso parte do irmão mais velho. Você começar a ceder. Então, por exemplo, se eu continuasse dando corda, até hoje a gente tava brigando. Chega uma hora que você cansa, né? De ficar o tempo todo com Aí você rixa. prefere ter paz do que ter razão, né? Então, tipo assim, pode jogar aí o videogame. Nossa, a gente tinha muita rixa pra horário de videogame. A gente tinha... 1 hora por dia pra cada um. E era todo dia discussão, chorava. Eu chorava, mãe, mas eu não joguei meu tempo já. Mas ele era muito bandido. Deixa eu dar uma aqui. Esse vídeo que a gente gravou do Houston é verdade, né? Mas era muito verdade. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 14 e ele uns 9, até os 16 mais ou menos, meus 16. E tipo assim, a gente tinha 1 hora pra jogar, só que a gente jogava jogo online, que é de partida. Então, tipo assim, o Felipe tinha completado 50 minutos, ele entrava numa partida de meia hora. Aí eu chegava, acabou seu tempo. Ele, mas eu tô no meio de uma partida. Aí eu falava, não tô nem aí, vou desligar o videogame se não sair. Aí ele começava a gritar, tô no meio de uma partida. Então era caos, meu cara. Deus, eu sei muito bem disso que vocês estão passando. Gente, Arthur e Heitor, vocês estão assistindo aí, não estão? Tá vendo? Tem jeito, tem solução, gente? Por favor, me diga, passa essa fase, passa? Porque eu vou te falar, eu sei que todo filho, quando é pequeno, briga, mas os meus também estão de parabéns. Eu sei que é fase, mas eles estão de parabéns. Eles cronometram os milímetros de segundo. É desse jeitinho, isso aí é um replay que eu tô vendo, um déjà vu aqui, ó. Existe uma expectativa de um apoiar o outro, né, durante essas fases de transições importantes? Por exemplo, você começou agora a fazer faculdade. Ou no início de vida profissional, tem muito esse apoio um do outro aí nessas transições? Vocês conversam sobre isso? Assim, conversar, a gente, como ele disse, que agora a gente não tem muito tempo para ficar junto, né? Mas eu penso que, sim, tem uma expectativa muito grande. Exatamente, para mim, eu acho que é mais fácil eu aprender com ele, porque tudo que eu tô passando agora, o Davi já passou. Então, por exemplo, um exemplo para pegar aqui da escola. No ensino médio agora eu estou estudando uma matéria que ele já estudou e ele tinha um livro sobre essa matéria. Aí ele me deu o livro e eu estou estudando com o livro. Então assim, aqui a gente dá para perceber que ele está me ajudando a passar por uma fase que ele já passou. Legal. E eu, como função de irmão mais novo, vou servir como apoio para ele que está passando por essa fase, né? Agora, então assim... E tipo assim, não aquele porque a gente sabe que o jeito que é irmão, né? A gente não gosta de ficar demonstrando demais. Eu te amo, mas ninguém precisa saber disso. Tipo assim, não precisa falar que eu te amo, tá bom? Verdade. É desse jeito. Então, não tem aquele negócio de demonstrar, mas você percebe em poucas coisas. Por exemplo, na compreensão, igual a gente tá fazendo oração dos jovens, né? Então eu acordo umas 5h30 mais ou menos, e aí eu fico lá na igreja até umas 10. E aí a hora que eu volto, vamos supor, o Felipe não vai pedir pra eu descer com a bola ou pra eu lavar a louça, porque ele ficou em casa e eu saí, né? Então, tipo assim, eu já lavei hoje a louça, eu já passei com a bola, mas ele ficou fora o dia inteiro, então vou ajudar. Então, nessas coisas, sabe, que a gente percebe muito. E pra ele nesse sentido, porque igual, eu acho que faz uns 4 anos que eu tava na série que ele tá hoje, e ele estuda na mesma escola que eu estudei, com os mesmos professores. Então, sabe tudo, então. Então assim, eu sei os macetes, né? As manhas, o que cada professor... Os caminhos, né? Tô ligado. Então tem essas coisinhas, né? E eu acho que é isso mesmo, cara. Eu não, assim, eu acho estranho pensar aqueles irmãos assim que super demonstram e tal, porque eu acho que faz parte até Com certeza, eu acho que é isso mesmo, bem isso. E assim, e também tem o tipo do irmão
que, como o Felipe expôs aqui, não tem problema nenhum e falar assim, olha, eu me espelho no meu irmão, eu vou aproveitar a onda, ele já abriu o caminho, por que eu não, né? Eu vou por aqui, dá mais fácil. Mas, por outro lado, tem outros irmãos que já são o contrário, tipo, não, eu não quero fazer igual ele fez, eu quero fazer do meu jeito, eu não quero ser igual ele, entendeu? Eu não quero comparações, então, tipo assim, eu vou por aqui, eu vou fazer também, né? Às vezes até do meu jeito e tal, não sei o quê, né? Verdade. Mas é legal o que tu falou, Felipe, porque assim, por mais que tu seja novo, mas mostra maturidade, Sim, né? com certeza. Porque de fato acontece muito o que o pastor Douglas está falando, né? Tem alguma coisa que vocês aprenderam um com o outro, assim, que marcou aí? Cara, uma coisa que eu aprendi com o Davi é que eu ainda hoje falo muito. Mas o meu irmão ele sempre falou pra mim, cara, você tem que ser sábio. Você tem que pensar antes de falar. Ele sempre falava isso pra mim. Hoje em dia, assim, eu não vou mentir. Às vezes, quando ele dá umas broncas em mim, eu fico irritado. Porque é coisa de irmão ainda. A gente ainda não tá 100% assim. Mas eu sempre coloco aqui na minha cabeça e eu sempre penso lá no fundo mesmo. Guardo tudo que ele fala pra mim. E uma das coisas que, assim, eu guardo até hoje, eu sempre tento buscar é a questão de você, assim, ser mais sábio. Você falar menos, você pensar no que você fala, e uma das principais coisas que eu aprendi com ele foi essa. Bacana, velho. Que da hora. Davi, a Bíblia fala de várias histórias, né? De irmãos e tal, conflitos. Inclusive tem uma história de que tinha um irmão mais novo, que era o mais queridinho, né? Como quase sempre, né? E o dodóizinho ali da família, do papai e da mamãe e tal. E um dia os outros irmãos ficaram grilada, tipo assim, mano, já deu pra esse moleque, né? Vamos dar um sumiço nesse menino aqui, né? Os irmãos de José, e jogaram ele no poço, e aí, no último momento, decidiram vender ele, né? Pros mercadores e tal, e inventaram uma história pro pai. Você já teve vontade de vender o Felipe pro homem do saco, sabe? Os irmãos desse aí podem aposentar o capeta, né? Não precisa de diabo. Cara, assim, você mencionou uma coisa legal, né? Dos ciúmes e tal. Assim, particularmente, eu acho que, não sei do Felipe, mas eu nunca tive esse aspecto de ciúmes. Acho que até por muita sabedoria dos nossos pais, graças a Deus. Eles nunca demonstraram, assim, sabe, tipo, muita parcialidade. Então, sempre assim, que ia pra parcialidade, eles abriam mão. Então, assim, pelo menos eu nunca enxerguei desse jeito de, tá pendendo pro lado do Felipe, tá sendo queridinho e tal. Assim, tem algumas coisas que eu ficava meio indignado, né? Porque a criação muda. Igual, eu fui o primeiro filho, então óbvio que eles me corrigiam muito mais do que eles corrigiram o Felipe. E eles aprenderam em alguns erros comigo, né? Que não precisariam errar com ele também. Então, às vezes eu ficava tipo, pô, passei por um negócio aqui que ele não tá passando, isso é injusto. Mas sempre eu ficava só com talvez um incômodozinho. Teve vezes já que a gente brigou muitas vezes em seguida, sabe? Tipo assim, uma semana, todo dia, brigando de manhã e tarde. Geralmente era nas férias. Porque chegava férias, a gente queria jogar videogame. E os dois só com um videogame, e a gente não jogava junto, porque a gente jogava jogo online com os outros. E ele não gostava do jogo que eu gostava e eu não gostava do que ele gostava, né? Então tinha o horário e tal. Então, assim, às vezes quando chegava uma hora de brigar muito, eu ficava pensando, cara, eu não quero nem ver esse menino mais. Chegava isso às vezes. Vou nem vender, vou dar logo. Né? Então, tipo assim, aí eu ia fazer o quê? Pro meu quarto. Eu ficava lá, eu falava, não vou nem querer jogar hoje. Eu gosto de jogar, mas eu desisti de jogar. Não passa raiva. Então, assim, já teve umas... Era tipo nível quebrar espelho. A gente já quebrou um espelho brigando. Nossa, é verdade. Essa história é boa. Essa foi clara. Ainda bem que não ficou cicatriz, mas conta aí, foi briga por quê, né? Eu nem lembro o que foi. Eu lembro que teve... Você lembra o que foi? Eu tava irritando ele, igual eu sempre fazia. Você cumprindo seu papel de irmão mais novo, né? Aí a gente tava lá em casa, porque aqui, por exemplo, a sala aqui, aí a cozinha, e tem tipo que uma parede. Aí eu comecei a brigar com ele queria me bater. Só que aí tem duas portas, uma de cá e uma de cá, e dá pra ficar correndo em volta. Aí eu pensei, eu vou driblar ele, fiquei correndo em volta. Rodando em círculo. Cozinha, sala. Eu pensei, cara, eu não vou arrumar nada aqui, ele é maior que eu, ele é mais rápido. Aí eu pensei, eu vou entrar no corredor dos quartos e me trancar no quarto. Aí na hora que eu fui, o gênio viu uma chinela no chão, pegou a chinela, tacou e pegou no espelho, quebrou o espelho. É porque tem a porta, assim...
tem a porta que sai da cozinha pra sala e do outro lado também tem uma porta que sai da cozinha pra sala. Só que na frente dessa de cá tem a porta que vai pro corredor. Então a hora que ele veio pra essa, ele foi correndo pro corredor, eu vi a chinela, só que no lado dessa entrada do corredor tem um espelhão. Eu taquei nele, errei, no espelho. Nossa. E meu pai fez a gente pagar, cara. Que O da dinheirinho hora. A gente juntava aniversário dinheiro de ganhava por aniversário, gastou tudo pra arrumar o espelho. Lembro até hoje, R$380. Vixe, Tá aí vendo? nunca mais E a gente- quebraram espelho, né? A gente ganhou desconto ainda, É, tá? ganhou desconto. Tá endividado. O cara lá da sábio. igreja fez preço de custo. É. Eu amo esse cara. Como seus pais gerenciavam ou ainda gerenciam alguns conflitos? Assim, essa aí eu acho que tem que pensar um pouquinho mais. Mas hoje em dia, quando a gente tem uns conflitos assim, eu acho que o último que eu lembro que a gente teve foi no carro, eu e ele no carro. Então eles não ficaram sabendo, a gente resolveu entre nós dois ali Não mesmo. foi vindo pra cá, não. Faz tempo, Eu só tenho- 40 minutos. Tem, 40 tem umas minutos. 2 horas. Aí, mas antigamente, quando a gente era mais novo, normalmente, igual essa questão que o Davi falou, eles nunca iam mais pra um lado, tipo, ele tá certo ou ele tá errado. Lógico, normalmente era natural me proteger mais porque eu era mais novo. Só que sempre quando eles viam que eles ou tinham que escolher um lado ou acabar com tudo, eles deixavam os dois de castigo. Tá, os dois de castigo sem na celular e dúvida, pronto. vocês dois É. estão... Sim. Aí- Quando um não quer, dois não brigam, né? A minha mãe Fora- falava exatamente essa Exatamente. frase, eu morria de raiva. Eu não quero, mas briga mesmo assim. E tinha as peias divididas. Uma hora meu pai batia em um, outra hora no outro. E era parcelado, né? É. Mas, cara, tinha... Assim, teve umas... Moleque é terrível, né? Essa história, por exemplo, de ficar correndo, imagina a gente fazendo isso. Às vezes meus pais estavam na igreja até tarde, isso, 9 horas da noite, correndo, Ixi, batendo no o pé, a gente mora em prédio. Aí, às vezes, a vizinha de baixo ligava pra minha mãe, eu escutava um gritando, eu escutava pé batendo, e aí minha mãe ficava morrendo de vergonha, ligava pra gente assim... Vocês não têm vergonha na cara. Não, olha o que a vizinha me mandou aqui. Aí a gente ficava na muito igreja. sem graça. Só que assim, a gente Aí ia ama... dormir, né? O pai chegava, tava dormindo, né? Colocar Santos. 5 calças, né? Assim, mano. Doer. Mas a gente brigava mais quando tava com os pais perto. Às vezes eles viajavam, aí o cara... Ah, de boa, não tem por que brigar. É, Por que eu vou dias de brigar? pior paz. que era assim mesmo. Cada um 2 horas no videogame. Quais são as vantagens e desvantagens de ter um intervalo aí um pouquinho grande aí de idade entre vocês? Essa você responde primeiro. Tá. Eu acho que a vantagem é o que ele falou de pegar a experiência, por exemplo. Porque, igual, agora eu tô na faculdade, ele tá entrando no ensino médio. Então, se nós dois tivéssemos a mesma idade ou talvez uma diferença curta, eu não poderia ajudar ele, né? É. E acho que dificuldade é justamente as transições. Então, a hora que um tá virando adolescente, o outro ainda tá na infância, então eu já quero me sentir adulto, ele tá na fase de molecagem. Você quer acelerar, ele tá te freando É. ainda, né? E, tal. E tem aquela parada também do irmão começar a querer andar com você, com seus amigos. Aí você Então, tá assim, na turminha e tá- tal. eu tava com 15 anos de idade, ele com 10, e aí eu ia pro rolê, minha mãe, você vai levar seu irmão. Eu falava, Não. que isso, cara? Então, assim, pra mim era terrível isso, né? E ele achava o máximo. Eu amava. Eu amava. E outra coisa ruim também, ou não, né, talvez, é que não dá pra dividir os tênis, né? É, Pior. pra ele Isso é ótimo. Pra ele é bom, né? Pra ele é bom. Ele deu essa sorte. Mas coitado, Mas em ele sempre compensação- pegava as sobras. Eu usava roupa e deixava pra ele. Tem um monte de roupa lá que eu acho que eu nem sei que é minha, mas tá lá. Tinha uma pergunta aqui, irmão mais velho podem contribuir com o desenvolvimento, você já reforçou isso. Agora eu queria que vocês pensassem, é hipotético, tá? Uhum. Você é o filho único, sua vida seria melhor ou pior sem ser irmão? Cara, essa é isso aí é. pancada, hein? Acho que, assim, no meu caso, pra mim seria pior. Porque, cara, como eu disse aqui, muita coisa eu aprendi com meu irmão. E eu não faço a mínima ideia de como eu ia aprender sozinho. Mas deixa eu te perguntar, você já alguma vez já parou pra pensar nisso? Tipo, poxa, como que seria se eu não tivesse irmão? Pior que não, eu nunca... Eu acho que assim, eu acho que é mais fácil ele ter pensado, mas eu pensei nunca... muitas vezes. Eu, não- Seria muito melhor. Não, tô brincando. eu nunca pensei nessa possibilidade não, mas eu acho que é isso. Assim, na minha percepção, pra mim, eu acho que seria muito melhor eu
ter o meu irmão, né, ao meu lado ali, me ensinando, até mesmo porque ele já passou por tudo que eu já passei. E, querendo ou não, quando você tem um irmão, cara, você se sente muito mais seguro ali, porque eu fico imaginando os filhos que eles são só um, né? O pai, a mãe e o filho. Para eles deve ser muito mais difícil, porque eles ali a diferença de idade do filho pro pai e pra mãe, sei lá, 30 anos, 20 anos. Então a relação que eles têm em casa não é uma conversa ali habitual, eles não vão conversar a mesma coisa com o pai e a mãe. Sim. Então assim, essa questão de irmão é uma questão que você fortalece muito seu relacionamento com a família. Então acho que pra mim, completamente melhor ter um irmão, entendeu? Na minha opinião. Assim, e outra, o filho único, às vezes, ele pode até se sentir meio só, né? Porque Sim. não tem ninguém para conversar. Verdade. E essa diferença de idade ajuda nisso, né? E outra coisa, a gente fala muito aqui da questão dos conflitos, do desgaste que é ser 2 irmãos em casa, né? Tanto para os pais como para os próprios irmãos e tudo. Mas Deus é tão caprichoso que até nisso tem um porquê, um propósito, né? Porque o fato de 2 irmãos sendo criados no mesmo teto, até essas discussões, esses atritos são formas de fortalecer vocês para o mundo lá fora, para defender o que é de vocês lá fora, né? Quando vocês ficarem adultos, o mundo é cruel, entende? Não existe ninguém passa a mão na cabeça igual um pai passa. Então o mundo não perdoa e quando você vive em atrito com seu irmão, você está criando musculatura, você está aprendendo a se defender, você está aprendendo a saber se comportar no lugar certo, do jeito certo, se contra-atacar se for preciso, argumentar. Isso é um treinamento, né? E Deus é muito perfeito até nisso. É verdade. E aí, inclusive, algo que eu vejo muito, que isso nos ensina para a vida cristã. É uma pergunta um pouco delicada, porque às vezes parece que a gente está falando que quem é filho único não serve, né? Mas não é isso. Falando da experiência de vocês. Né? Pronto. O meu ponto de vista. Por exemplo, os atritos. Não importa, vou dar o nosso exemplo. Não importava o tanto que eu brigasse com o Felipe, o tanto que a gente saísse na porrada, o tanto de espelho que quebrasse, tanto de vezes ficasse de castigo. No outro dia ele ia acordar sendo meu irmão morando na mesma casa que eu. Então o que eu aprendi? Eu tenho que resolver. Eu posso ter o pior conflito. A gente já teve conflito muito feio, feio mesmo. Não sei os outros irmãos, né? Se é só briguinha e tal, e uns tapinha, mas não, a gente já saiu na porrada. Então, assim, já teve conflito muito feio que no outro dia ele continuou sendo meu irmão. Então, o que eu vou fazer? Agora ele não é mais meu irmão, agora é só eu, meu pai, minha mãe, e esse aqui eu finjo que não tá em casa. Não tem jeito. Então, assim, isso cria maturidade de você aprender a resolver conflitos entendendo que existe um laço que é maior do que os problemas. E isso faz muito sentido pro cristão. O que a gente mais vê na igreja são pessoas que têm laços menores do que os problemas, porque o problema, quando chega, ultrapassa isso, né? Separa-os, né? Separa. Então, assim, com o irmão, você aprende a se fortalecer nas adversidades. Meu pai sempre me falava isso quando eu era pequeno. Ele falava, Davi, você vai ter muitas amizades ao longo da vida, mas você vai descobrir que seu amigo é verdadeiro depois que vocês brigarem e voltar a ser amigo. E eu já percebi muito isso. Eu já tive muita amizade que era muito massa. Eu achava que o cara era meu melhor amigo. Mas aí teve uma briga e a gente se afastou. Em outros casos, teve uma briga, a gente até se afastou um tempo, mas depois voltou e voltou melhor. E isso a gente aprende com a irmandade. Você aprende a ter um laço que é maior do que as coisas que vão vir contra, porque vai vir, cara. E na vida de igreja isso é muito verdade. Se for pensar, às vezes o pessoal compara com o hospital, né? É um monte de gente doente buscando cura. Então vai ter atrito, vai ter problema, a diferença até de personalidade, de temperamento. Mesmo se você for 2 pessoas incríveis, vai ter atrito já pelo modo de ver o mundo. E se você não souber lidar com isso, você vai ficar pulando de lugar em lugar, porque você nunca consegue ter um relacionamento que dura mais do que uma discussão. Então o pastor Andrei, né, lá de São José, também fala isso. Você vai descobrir que a amizade é verdadeira depois que você tiver que pedir perdão. Pediu perdão e voltou, funciona. E você aprende muito com o irmão. Porque, igual eu falei, né? Pode fazer o que for, mas vai continuar sendo seu irmão. Então aprende a lidar com isso. Com certeza. E o perdão, ou vai pelo amor, ou vai pela dor, né? Que o irmão não tem opção. Não tem chance. Quais são os maiores desafios enfrentados por vocês ao compartilhar espaço comum, quarto, área de lazer? Hoje vocês não compartilham o quarto, né? Não. Mas já compartilharam. Já. Cara, a gente compartilha assim, né? Igual. Hoje em dia eu quase não jogo mais videogame, né? Que não dá tempo. Então o videogame fica no quarto dele. Mas antigamente tinha um quartinho só pra isso. Aí era um pouco mais desafiador, por causa até do exemplo que eu dei, né? Enfim, cada um tinha o seu tempo. A sala, por exemplo. Às vezes eu quero assistir um filme, ele também quer assistir um filme na sala. E como é que faz? E assim, a gente tem gostos diferentes, nós somos pessoas diferentes, né? Então, às vezes, o que ele quer eu não quero.
E aí gera atrito, né? Porque aí, pô, eu quero, mas eu também quero. E aí, como é que a gente vai fazer? Acaba que um tem que ceder, né? É outra coisa que você aprende muito também, tem que ceder. Não dá pra fazer tudo que quer. Também teve uma época... a gente fazia para o ímpar direto. Vai É. descer com o cachorro. Joguem, pô. 2-1, Joaquim. Também teve uma época que quando a gente morou na minha avó, a gente morava no mesmo quarto. Que aí meu pai e minha mãe ficavam num quarto e eu e ele no outro. E eu, quando eu durmo, eu mexo muito. Eu sempre mexo muito. E a gente era, tipo, não era a mesma cama, mas eram as duas camas coladas uma na outra. Era quase como se fosse uma de casal. Aí eu chutando ele, até a noite a gente brigava. Eu chutando ele. Faz parte. Aí ele acordava, ele ficava bravo. Ele, você tá me chutando, eu não consigo dormir. Então, assim, sempre tinha esses atritozinhos, sabe? Mas... Comida, na hora de pedir a comida. Ah, eu quero pizza. Não, eu quero hambúrguer e tal. Acaba que isso acabou que dava sempre certo. Porque a gente gostava muito de comida, as mesmas coisas, né? Os dois besteirentos. Hoje em dia, nem tanto. Então, tipo assim, eu quero pizza. Aí eu vou fazer comida então. Porque não quero comer besteira. Ou às vezes eu não quero fazer comida, aí ele não sabe, não, então eu vou pedir pizza. Aí acaba que é assim, né? Mas com comida até que é mais tranquilo. Ah, legal. E vou falar de comida, não? Quando eu não tô afim de comer a comida que ele faz, quando eu tô com preguiça de esperar, eu faço um miojão lá mesmo. E como? Miojo. Hoje você comentou sobre a questão de horário, faculdade e tal, né? Mas quais atividades diárias aí que vocês faziam que fortaleciam o relacionamento de vocês? Videogame eu vi que não era. Não, com certeza não. A gente gostava muito de ver filme junto na época da Marvel, né? Acaba que hoje não tem mais tanto. Até que tem, mas não tá tão em alta e tal. Mas aquela época ali, de 2014 até 2018, os filmes da Marvel, a gente gostava muito, os dois. DC também, né? Então Super-Homem, Capitão América, Vingadores, Homem de Ferro. A gente curtia muito. Então lançou um trailer, vamos lá correndo os dois assistir o trailer, ficava compartilhando teoria do como é que vai ser o filme, o que vai aparecer. Legal. Aí na hora de assistir o filme a gente ia junto também. Minha mãe nunca ia, né? Ela não gostava. Então eu, meu pai e o Felipe. Aí a gente trocava muita ideia sobre isso, assim, papo de nerdola, sim, sabe? Geek, né? Universo geek. Tipo assim, nossa, vai aparecer um easter egg aqui do tal personagem. Isso e ficava legal. nessas viagens. A gente teve uma época, quando a gente voltou de São José, a gente estava morando em outro prédio que tinha uma quadra. A gente gosta bastante de basquete, né? Então a gente jogava basquete junto. Hoje em dia a gente às vezes joga ping-pong, mas eu não vou mais jogar ping-pong. Que a última vez foi meio traumático. Ele não quer contar, né? Porque... Mas, então conta pra nós aí, ó. Ele tomou 8-0. Mas também, isso que ele tava falando dos filmes, também teve uma época que agora que ele falou, eu lembrei, que assim, os filmes da Marvel em alta, né? Aí a gente resolveu uma vez ir ver o filme do Vingadores, o último que tinha lançado na pré-estreia. E aí a pré-estreia é meia-noite, aí tipo, o filme 3 horas a duração do filme. A gente saía de lá 3 da manhã. E assim, só que a gente ficava pilhado no cinema. Eu, Davi, meu pai, qualquer cena que aparecia. Não dormia não. Um dia antes, ficava pilhado. Aí a gente no carro conversando, alegre. A gente até esquecia que a gente brigava de 2 em 2 horas. Mas foi um momento legal, assim. Eu acho que essas coisas, assim, o basquete, a questão também dos filmes que a gente discutia muito. Um ping-pong também que a gente já jogou muito. A gente curtia muito montar Lego também. Nossa, a gente tem até hoje. A gente já faz um tempinho, tipo assim, uns 8 anos, que a gente de vez em quando compra um Lego, a gente comprava sempre de super-herói. Aí montava e tal, às vezes a gente até brincava com eles. Acabou que hoje fica de decoração, né? Mas a gente gostava muito, porque, montar Lego é uma tarefa massa demais. Fica lá 3 horas entretido e nem vê. Hoje, pena que hoje vende exatamente, né? O bonequinho vem só o bonequinho, o carrinho vem só o carrinho, né? Antigamente dava pra escolher, né? O que você montava. E na igreja? A rotina de vocês, hoje vocês compartilham tempos, né? Na igreja juntos também e tal. Vocês servem na comunidade e tal, muito bacana isso. Que eu não estou falando aqui com 2 filhos de pastores, né? Estou falando com 2 cristãos aqui, servos, voluntários ali que estão com o coração na obra o tempo todo. Como é que é lá? Na comunidade, o tempo de vocês dividido, as experiências, um se inspira no outro, vocês compartilham, às vezes, ideia ou frustrações ou queixas. Como é que é isso aí? Convívio de vocês na comunidade de fé, na igreja. Lá a gente tem a nossa salinha lá, que é a salinha do audiovisual, né? Que ele tem a parte do som, a parte da iluminação, projeção.
E também, às vezes, fica o MD, que é o cara que ele controla tudo lá no louvor. E às vezes é o Davi, então a gente fica sempre ali junto nessa sala. E assim, uma das coisas que eu sempre tento pegar muito assim, ainda mais indiretamente, sem ele perceber, é a forma como ele lidera. Tudo que ele vai falando ali, algumas coisas que ele fala com meu pai e minha mãe, eu fico ouvindo ali de canto de olho pra tentar replicar, né? A forma como ele trata as pessoas e tal. E, assim, esses momentos que a gente tem lá junto, não como irmãos, assim, biológicos, mas como irmãos na fé, é muito legal, cara. Porque, por exemplo, tem horas lá que o culto, assim, tá flamejando, todo mundo queimando e a gente lá dentro em pé gritando, assim, muito alegre, feliz. E a questão também de compartilhar as coisas, a gente, por exemplo, alguma coisa deu errado. Aí a gente fala lá, nossa, cara, isso aqui não foi legal, aconteceu tal coisa e tal coisa. Aí a gente ora, fica tudo certo e tal. Bacana. Tudo bom. Mas é um pouquinho desafiador também, porque, por exemplo, são duas áreas que o Felipe serve, aqui eu sirvo, que tem bastante contato, né? Eu fico na parte do louvor, ele fica lá na técnica, na iluminação, na projeção. Então, quase sempre tem contato um do outro. Só que assim, é até perigoso às vezes, porque às vezes você confunde, esquece que você está ali na igreja e parece que eu estou em casa com meu irmão. Então domingo agora, por exemplo, teve um caso assim, ele estava lá atrás e eu estava lá na frente com o microfone de MD, e aí eu tava falando no microfone, ele não me escutando, e eu comecei a falar, escuta, tá me ouvindo? Ô, seu sonso. Quase que eu falei, seu pamonha. Aí eu lembrei, falei, nossa, cara, eu tô aqui com uma galera, né? Não tô falando com meu irmão lá em casa. Você tá falando com um voluntário, né, e tal. Então, assim, eu sei que não ia apelar, né? Levar pro coração. Inclusive, talvez ia ser engraçado, mas essa questão de diferenciar também, né? Porque, por exemplo, quando a gente tá lá em casa, às vezes o negócio vai apertar, eu vou falar de um jeito como irmão mais velho, sabe? Não é ser falso, né? Eu entendo que não é ser, eu sou de um jeito assim, e lá em casa e aqui. Não, é entender a posição. Eu tô aqui na posição de voluntário. Sim. E ele também. Nós somos aqui irmãos iguais e precisa haver esse respeito no voluntário, do serviço. E é sempre massa pensar se eu falaria isso que eu vou falar para outro, né? Justamente. Eu faria desse jeito com outro voluntário, se fosse outro escalado no lugar dele, né? Então, isso é legal, deixar assim bem claro, né? É isso aí. Hoje em dia a rede social ela está avançadíssima, né? De que forma que a rede social ela pode afetar a relação entre vocês ou se já afetou? Não, o Felipe é meio aquele low profile, né? Que fala. Não, eu não tenho foto de perfil. No Instagram dele parece que foi abandonado. Eu postei hoje lá o convite, compartilhei com ele, eu vi que o dele é bloqueado, né? Então não adiantou nada. Parece que não existe o Felipe no Instagram. Mas é engraçado ver as diferenças, né? Tipo assim, cara, eu uso rede social porque até precisa, né? Porque eu detesto rede social, assim, bem na sinceridade. Tipo, entrar no Instagram e tal, eu acho chato, não é muito minha praia. Eu gosto mais da vida, sabe? Tipo assim, eu prefiro ficar à toa. Então, acaba que eu não tenho tanto contato com isso. Tipo assim, não teria tanta ligação com o Felipe, né? Mas uma coisa legal é que a gente compartilha coisa massa um com o outro. Verdade. Tipo assim, um vídeo maneiro, né? Manda um pro outro e tal. Só é chato quando chega assim, olha esse vídeo aqui. Entendi. Não, me manda, que a hora que eu quiser ver, eu vejo, né? Mas ele faz por querer, tem vídeo que ele não quer ver, aí eu achei o vídeo muito legal. Mano, ele vai achar legal, aí ele não vê, olha aqui. Ele chega rachando o bico, isso aqui. Eu fico tipo... É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas todo dia. Mas é massa isso. E até ver, tipo, as diferenças de gosto, né? E nicho também, porque hoje na internet tem muito isso, né? As bolhas. Sim, as bolhas. Então, tipo assim, o Felipe tá lá, nossa, falando de tal cara, e eu fico, mano, quem que é esse cara? Eu nunca vi na vida, entendeu? Os memes, né? Acha hilário o outro, mãe. Tá, e aí, quando é que vai ser a piada, né? Tem a parte de geração também, né? Um humor diferente. Tipo, as coisas que eu racho o bico, ele fica sem nem entender. Mas é massa. Nós vamos entrar aqui em algumas perguntinhas que vieram do Instagram. Opa! Então, assim, a pergunta vocês fiquem à vontade. E são muitas perguntas, né? Para debater aí, viu? Jesus amado. Então, quem é de vocês aí que reconhece o erro? Quem é o primeiro a falar, cara, tá bom, eu errei, vai? Eu acho que é o Davi. Porque assim, quando a gente tá discutindo, eu sou muito explosivo. Então, assim, tem hora que, assim, eu nem me reconheço. Por isso que eu tento evitar a discussão.
casos que eu tô gritando, babando de gritar assim, Sincerão, né? tô doidão, assim. Caramba, eu queria ver. Aí quem tem que dar a segurada é ele, porque se for por mim, a gente ali Quebra o briga vidro. até Quer botar cansar. espelho. Outra coisa que irmão me ensinou, cara, porque assim, eu sempre fui muito de debater, tipo assim, eu não vou abaixar a cabeça, eu vou até o final. Mas aí chegou o Felipe e aí, estressadão, eu falava, cara, se eu for continuar aqui, a gente vai parar quando, né? Vai acabar a voz de tanto discutir um com o outro. Eu falava, Felipe, você tá certo, vou falar com você mais não. Tipo assim, já passou do ponto? Fala aí sozinho. Aí ele ficava grilado, tipo, não, Eu ficava vem. muito Vem cá bravo. que eu quero discutir. Vai, então, essa resposta já respondeu outra pergunta. Quem é o mais estressado e quem é o mais calmo? Tá Mas respondido tem aí, dois Otávio. estresses, porque, tipo assim, no dia a dia, como é que chama? Na psicologia eles falam basal, né? O nível basal é tipo o nível básico, o comum que você tem. O estresse basal meu é um pouquinho maior. Tipo assim, eu estresso com mais facilidade. O Felipe não, mas quando ele estressa, Mais parece intenso. parece que tem alguém batendo nele. Começa a... Aquele famoso cuidado com aquele quietinho, né? Então assim, parece que tá tranquilo, Mas mas eu aí... acho que eu sei o que é. Que você já dirige. Nossa, o trânsito é uma aprovação, cara. E aí, essas discussões, então, quem cede mais é o Davi. Normalmente é. Qual é o temperamento de cada um? Eita, agora começa, hein? Mano, eu não sei o dele, né? Eu sou colérico. Mas, assim, eu sou bem objetivo, sabe? Tipo, você tem mais dificuldade com gente lenta. Tipo assim, sabe? A pessoa vai falar um negócio e fica dando um monte de rodeio. Eu fico tipo, meu Deus do céu, vai logo, sabe? Chega no lugar, o que você quer falar? Eu não gostava disso, sabe? Até tava conversando com uma pessoa que ela é psicóloga e tal. E ela ficou falando, você é colérico. Porque tem essa imagem, né? O colérico é a pessoa chata, mandona e tal. Mas não quer dizer que porque você é colérico, você tem que ser um colérico maturo, né? Sim. Então tem as qualidades também, você ser objetivo, você ser determinado com o que você quer, ter praticidade, né, para resolver as coisas e tal. Então eu percebo bastante isso, mas eu tento não ficar como se fosse o signo, sabe? Não, eu sou colérico, Um então mapa tal astral. coisa. Eu Eu sou vou ser colérico assim com a porque eu lua. sou Então, colérico, então, tipo assim, eu gosto, acho interessante, mas tipo assim, não vou jogar a responsabilidade dos meus erros no meu temperamento. Se escorar nisso, né? É legal. E essa questão que você comentou de ser direto, às vezes as pessoas até confundem, né? Falam assim, o bicho é ignorante. Sem Não, é educação. direto. Sem educação. aí E foi algo que eu aprendi bastante lá na igreja. Na igreja eu sou muito pouco eu nesse sentido com as pessoas, porque eu sei que é um ambiente mais delicado, né? Então, na igreja eu tô muito cuidado quando eu vou falar com alguém. Tipo assim, quase que não sou eu falando ali, sabe? Eu tiro quase 80% do meu eu ali, porque minha vontade mesmo natural é, tipo assim, faz isso, faz aquilo. Não, eu entendo que você tem que dar uns rodeios, tem que ser manso. Agora! Então, acaba que assim, graças a Deus, isso vai com tranquilidade. Bom. E o Filipeiras? Assim, eu não sei o nome do meu temperamento, igual ele falou, né? Mas definir aqui as características. Igual eu tinha falado antes, é questão assim de explosão. Eu explodo muito quando assim, na verdade, eu sou muito calmo em relação a muitas coisas. Só que tem coisas específicas que me fazem explodir. E quando eu explodo, eu descontrolo. Inclusive, é uma coisa que eu trabalho muito pra eu controlar, né? Também em relação a isso, eu sou uma pessoa assim que entende as coisas muito do meu jeito. Eu entendo assim do meu jeito e eu não entendo porque que a pessoa não está entendendo como eu estou explicando para ela. Por exemplo, ali, pegar um exemplo ali prático na igreja, eu aprendi na iluminação a operar lá, porque o Elvis, ele me jogou lá, o outro Elvis, ele me jogou lá e ele falou, você vai fazer assim. Aí eu, lá no culto de domingo, primeira vez que eu cheguei lá, eu já operando o negócio, e aí o que eu faço aqui? Ele faz isso, eu aprendi assim. Então, pra mim, todo mundo ia aprender assim. Aí eu fui tentar fazer isso com uma pessoa, não deu muito certo. Não deu, não? Deu ruim, Então, deu assim, ruim. às vezes minha cabeça tá... Por que ele não tá conseguindo fazer, sendo que eu consegui? Entendeu? Eu penso assim, normalmente. Mas os dois são bem mais introvertidos. Tipo assim, raramente eu vou bater papo com alguém que eu não conheço. Acho que é quase nula a chance. Tipo assim, sabe? Na fila do banco, sentar no ponto de ônibus e começar a puxar conversa. Mas não é nunca que eu vou fazer isso. Nunca. Muita Eu sou gente... também assim. Muita gente lá na igreja, uma vez, uma pessoa chegou assim, bem direto em mim e falou assim, você é muito ignorante. Aí eu olhei assim, aí eu falei, por quê? Aí ela, você não me cumprimenta. Aí eu falei, cara,
aqui dentro. Automático, né? É automático. Eu tipo que tenho vergonha de cumprimentar todo mundo, eu passo direto de todo mundo. Então, assim, normalmente as pessoas pensam que eu sou sem educação. Não me cumprimentou, não quer falar comigo. Mas é porque às vezes eu até esqueço que eu tenho que cumprimentar as pessoas. Eu tô vidrado ali, eu tenho que chegar ali. Focado, né? Eu tenho que ligar a iluminação, porque o culto vai começar e eu tô focado assim, vidrado no que eu tenho que fazer. Aí as pessoas passando, eu não tô vendo ninguém. E eu acho até que isso talvez nem seja algo de personalidade nossa. Eu acho que também vem muito da criação. Tipo assim, a gente invertendo um pouco. Porque a gente sempre cresceu no meio de muita gente. Tem muita gente ao redor. Então, naturalmente, a gente foi buscando o oposto. Tentar... contraponto, né? Tentar ir se guardando ao máximo, não com solidão, mas, sabe? Mas Sim. sendo mais reservado, Equilibrar, por né? ter muito gente ao Massa. redor. E aí, falando sobre criação, né? Acabou de tocar nesse assunto. Como que vocês lidam com o fato de serem filhos de pastores, né? E pastores presidentes, né? Pastores líderes de comunidade. Como é que vocês lidam com isso e com as cobranças que acabam acontecendo, né? Tanto externas quanto as internas mesmo. No início, quando eu era mais novo, eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, na época da salinha da igreja, eu fazia muita bagunça, cara. Eu era da turma, assim, que... Do fundão. Descia lá pra baixo todo domingo porque as tias não me aguentavam. Expulsava a gente da sala. E aí era todo caso, nossa, você é filho de pastor, você não pode fazer isso. Aí eu, cara, ficava assim, eu sou filho de pastor, mas eu também sou gente, eu não sou um alien, né? Aí eu falava pra minha mãe falava assim, sim, você tem que dar exemplo, o exemplo que você recebe em casa. Não porque você é filho de pastor, mas é pelo que a gente ensina você. Aí eu coloquei isso muito na minha cabeça, então hoje em dia essas coisas assim não me afetam, até mesmo porque ninguém fala mais. Mas eu convivo muito bem em relação a isso. Também eu agora... Às vezes eu até esqueço que eu sou filho de pastor. Eu tô lá concentrado no que eu tenho que fazer, o propósito que Deus tem pra minha vida lá na igreja. Então essas coisas acabam que você vai levando naturalmente com o tempo, né? Pelo menos pra mim. No meu caso, assim, dentro de casa a gente nunca teve problema com isso. Nossos pais foram, graças a Deus, muito sábios em não deixar nenhum peso, sabe? Isso, inclusive, até foi um pouquinho pro outro lado, de a gente talvez não ser incentivado a ser inserido nesse contexto. Talvez por um receio de talvez impor algo, né? E empurrando por um caminho, mas dentro de casa eu nunca tive essa questão de, vou te tratar diferente porque nós somos pastores. Então, nunca tive esse problema. Eu tive bastante problema na fase da pré-adolescência e adolescência na escola, quando descobriram que meu pai era pastor. Nossa. Que a maioria dos colegas não eram cristãos, né? Então, pegava no pé, falava um monte de abobrinha. E assim, quando você está nessa fase de 11, 12, 13 anos, você é muito vulnerável, né? Emocionalmente, ao que os outros falam. Então, era algo que abalava bastante o psicológico. Até que chegou uma fase que eu parei de me importar, porque meu pai sempre falava para mim, Davi, essas pessoas não sabem o que eles estão falando, não levam em conta isso. Então, sempre me ia batendo nessa tecla, dando exemplos para mostrar como aquilo não fazia sentido, né? Eu aprendi muito isso, inclusive é algo que eu faço muito hoje, racionalizar. Então, tipo assim, cara, isso faz sentido? Para um pouco, né? E pensa no que você está sentindo. Faz sentido eu sentir isso? Não faz. Então, por que eu estou sentindo, né? A gente tem esse poder de dominar nossas emoções, né? Então, fui aprendendo a lidar muito bem com isso. Na igreja, às vezes, acontecia um pouquinho, né? Igual o Felipe falou. Assim, eu também era um pouquinho terrível na salinha. Na época eles expulsavam, né? Hoje em dia não tem mais. Não pode né? mais. Mas tipo, a salinha ficava lá em cima, aí tava dando muito trabalho, sai da sala. Aí a gente saía e era uma galeria. Só que se a minha mãe visse descer na escada, aí, meu amigo, era problema pra mim. A casa caiu. Aí o que eu fazia? Eu era expulso da salinha e escondia lá atrás da galeria, porque se ela me visse descendo, eu já era. Só que chegou uma hora que os diáconos começaram a pegar minha manha. Aí eles me viram esconder e falavam, vou te levar lá na sua mãe. Aí eles chegavam e me entregavam pra minha mãe, ela só olhava assim. Aí aquela frasezinha, né? Depois casa a gente conversa. Isso aí mata qualquer um, né? Mas foi muito massa, cara. E acho que a gente aprendeu bastante a extrair o lado positivo. Não tenho qualquer peso com isso. Eu sou muito feliz em ser filho dos meus pais, ver eles fazendo o que eles fazem. Pra mim é um grande privilégio. Eu tenho amigos que se converteram sem ter os pais convertidos, né? Sem ter os pais na igreja. E para eles foi muito difícil. É muito difícil não ter um exemplo. Com certeza. Deus é pai, né? Então, como é que eu enxergo Deus pai sem ter um pai que vive isso? É um lado muito mais complicado, né? Então, eu vejo nisso um grande privilégio. Claro que existem dificuldades, né? Como o Felipe falou, cobranças. Às vezes,
interpretações erradas. Tipo, o que você faz é a mesma coisa que o outro faz, mas para você é diferente. Pessoa diferente. Então às vezes tem isso, mas eu acho que é maturidade saber não se importar. Muito bom. Ô, Felipe, o Davi comentou sobre o colégio, né? A idade aí, 12, 13. Você ainda passa por isso ou não? Isso já página virada. Ano passado, não, na verdade eles sabiam que eu era filho de pastor desde o meu 8º ano. Eu acho que tem 3 anos aí. Mas ano passado foi a época que eles mais zoaram, porque adolescente tem essa coisa, né? Ficar zoando um ao outro. Só que a gente zoava um ao outro, né? E aí eles começaram a zoar a minha família. Falar de pastor, filho de pastor e tal. Falar, seu pai faz tal isso, sua mãe faz tal isso, você é filho de pastor. Aí acabou que, cara, eu comecei a levar pro lado, assim, da zoeira. Eu comecei a só ignorar. Tá, tô nem aí, por que você tá falando? Eu sei quem eu sou, eu sei quem meus pais são e eu sei o que a gente vive. E eu ignorando isso que eles falavam, acabou fazendo com que eles parassem de falar isso. Então, hoje em dia... a graça, né? Eles não acham mais E graça. é pra tudo, né? Não é só pra esse assunto, mas pra Exatamente, tudo que você para de apelar... Eles perdem, né? A gente costuma até brincar, né? Apelou, perdeu, né? Então, se você apelou é porque tá pior, dando né? combustível, Pior, né? Mas isso é massa, inclusive, eu até falei, né? Sobre lidar bem, mas assim, às vezes o pessoal tá vendo e fica pensando, nossa, eu sou perfeitinho. Não, cara, inclusive eu entrei na pilha uma época. Tipo assim, vocês estão falando do meu pai, eu vou falar do seu também. Aí descobri quem que o pai do cara era, saca? O pai do cara era político. Teve um que eu descobri que era político. Eu acabava com o menino. Tipo assim, você vai falar do meu pai, eu vou falar do seu também. Aí chegou uma hora que, assim, começou a virar um negócio generalizado na sala, sabe? Falando do pai, da mãe, de todo mundo. Chegou lá na diretoria, aí a gente teve que parar na força. Aí depois voltou e aí eu entendi, né? Falei, cara, não é assim. Porque nunca parava. Você jogava uma, o cara jogava outra piada pior, outra piada pior, trocadilho. Então teve uma hora que teve que parar. Tipo, fala aí. Senão a guerra era maior, né? Já teve algum momento que vocês tiveram crise existencial por ser filho de pastor? E se tiveram, como que vocês lidaram com isso? Cara, uma vez eu tava lá em São José e aí eu tava na minha cama assim, aí eu pensei, o que eu vou ser da vida? Aí eu olhei assim, meu pai e minha mãe são pastores, meu irmão ele tá no college, ele tá aprendendo mais sobre Deus e eu tô aqui só estudando, ficando em casa. Aí depois Deus foi colocando no meu coração que Deus ele dá um propósito para todo mundo. Deus ele coloca isso em você. E assim, uma coisa que eu vejo muita gente fazer eu tenho o propósito de Deus para minha vida só se ele me agradar. Então eu quero fazer o que Deus tem para minha vida, mas eu quero ser médico. Se eu não for médico, eu não vou fazer o que Deus tem para minha vida. Aí eu comecei a pensar assim, cara, meus pais são pastores, mas eu posso ser o que Deus mandar eu fazer, eu vou seguir o que Deus tem para minha vida. E isso me deixou assim muito mais calmo em relação a isso. Eu comecei a refletir muito mais, e isso me ajudou muito. Que bom, velho. Que maturidade, bicho. Isso é duro, né? Eu não tive isso assim, não, cara. Tipo assim, o Felipe tem 15 anos e pensa assim, né? Eu tava no 3º ano perdidaço. Eu acabei o colégio, eu fiz o Enem. Tipo assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Abri o SISU, falei, eu vou botar a nota aqui em alguma coisa, vou ver. Vou caçar um curso lá, um que me chamar a atenção. Eu cogitei cada coisa. Mamãe mandou. Eu cogitei cada coisa, vocês não têm nem ideia. Tipo assim, até curso de, como é que chama? Oceanografia lá em Minas Gerais. Então assim, cogitei um monte de coisa. Eu tava perdidão, cara. E graças a Deus, aí entra a importância de um pai, né? Que direciona, que dá instrução. Meu pai teve direção de Deus de me instruir aí pro college. E eu acredito muito que o Espírito Santo guiou ele. Então eu tava numa fase em que eu não queria, mas não teve jeito. Chegou um momento que eu entendi. Falei, cara, se eu não for, eu tô desobedecendo a Deus. E aí, a partir dessa instrução do meu pai, desse incentivo até, tipo assim, veio isso no coração, né? Poxa, é uma confiança, você não manda qualquer um para outro lugar investir, né? Confiar nisso. Um ano em outra cidade, então assim, tá confiando em mim, vê potencial em mim. Então eu fui e lá eu me descobri bastante, né? Então, assim, eu já tinha 18 anos. Então foi um pouquinho depois, né? Não foi tão cedo. Quando eu tava nessa idade aí, eu só nem pensava nisso, sabe? Até um pouquinho antes também, os meus 17, cogitei 1 milhão de coisas, mas não levava muito a sério. E tipo assim, cara, vamos vendo, vamos empurrando, né? Deixa a vida me levar. Inclusive, essa questão que você falou de crise existencial, muitas vezes batia assim, quando eu esquecia, vinha uma pessoa,
Ah, você quer ser pastor? O que você quer ser da vida? E eu, cara, até hoje em dia, se alguém perguntar isso pra mim, eu vou falar, eu não sei o que eu quero ser, eu não sei o que eu vou ser daqui 4 anos, mas um negócio que me acalmou foi isso que eu disse, foi que a única coisa que eu sei é que eu quero seguir o propósito de Deus pra minha vida. Eu sei que o propósito dele pra minha vida é muito melhor que qualquer um que eu vou imaginar. Porque Deus, onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe de tudo, ele viu tudo. Então, assim, na minha percepção, é isso, cara. Não, é isso mesmo. Legal. A psicologia, então, surgiu em São José. Foi. Eu já tinha cogitado, mas assim, eu cogitei muita coisa, igual eu falei, né? Eu já quis, assim, porque todo mundo já quis ser muita coisa, mas ao longo da vida, né? Até na infância. Eu não, no astronauta, né? Todo mundo todo mundo já quis. Jogador, mas tipo assim, no... piloto, né? E jogador de um monte de coisa, né? Jogador de futebol, basquete. Jogador de basquete. Então, assim, no meu caso foi no segundo semestre do 3º ano, a fase que você já está preparando pro Enem. Nessa fase eu cogitei umas 15 coisas. Então eu quis ser bombeiro, eu quis ser jogador de basquete, ir lá para os Estados Unidos para treinar, eu quis ser policial também, eu quis fazer biologia e virar professor, quis fazer história, virar historiador. Então assim, e eu realmente quis, fui atrás, pesquisei os cursos. Só que nada fazia sentido, né? Quando eu fui pro college, surgiu muita paixão pela palavra de Deus, então eu quis fazer teologia. Só que depois, mais pra frente, eu descobri que eu que queria fazer teologia. E às vezes a gente pensa, teologia, Deus aprova. Mas às vezes Deus não quer que eu faça teologia. E aí, numa conversa com a Keila, né, diretora lá do college, eu tava conversando com ela, e ela soltou assim, ela percebeu uma fala minha e falou, você já pensou em fazer psicologia? E eu falei, já, mas não levei muito a sério não. E continuei a conversa, só que aquele negócio ficou, cara, pairando. E aí passou o tempo, isso foi no meio do college, eu acabei o college, voltei para Goiânia, e aí eu trabalhei por 1 ano sem fazer faculdade, né? Depois que eu voltei de São José. Então eu trabalhei por 1 ano e tipo assim, empurrando. Falei, cara, não vou começar ainda não, tudo bem. Daqui a pouco. Vou me adaptando. E aí minha mãe botando pressão, vai estudar, volta a estudar e tal. E aí a hora que chegou a hora de eu ir para faculdade, eu tava ainda querendo fazer teologia. Mas eu tive um direcionamento muito claro de Deus que ele não era o que ele tinha para mim nesse tempo. E graças a Deus, cara, eu tô amando o curso que eu tô fazendo. Eu fiquei um pouco com medo porque é um curso que teve um boom muito grande nos últimos anos, né? Então, às vezes, assim, até um medo de, cara, será que virou moda? Tá será fazendo todo no fluxo, seguindo o fluxo só, né? Será que vai saturar o mercado de trabalho e tal? E ficava com esses... mas assim, isso aí eu acho, inclusive, que o sistema, principalmente todos os sistemas, né, de todos os governos, geralmente, os países são geralmente assim, né? Mas eu acho muito desleal isso de você sair da faculdade já tendo que saber o que você quer ser da vida, uma profissão, uma carreira. Cara, se eu tivesse, graças a Deus, eu pude sair do ensino médio, na época chamava 2º grau, né? E fiquei à toa, sabe? Eu já morava sozinho e tal, então eu fiquei à toa assim. Fui trabalhar, fui experimentar algumas coisas no mercado para saber o que eu queria. Eu sempre gostei de desenhar e tal. Então eu falei, não, descobri que aqui em Goiânia tinha faculdade de design. Eu falei, cara, é isso e pronto, queimou meu coração e já era, entendeu? Mas eu acho assim muito cruel com a maioria que sai do ensino médio já tem que saber que profissão que é, aquela pressão da sociedade, da família, dos próprios amigos. Você vê todo mundo falando ali, eu vou ser médico, eu vou ser... Aí você fala, puxa, eu vou ter que ser alguma coisa rápido, porque tá acabando meu tempo, né? Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso. Acabou a escola, fica pelo menos 1 ano. Tem experiência, vai fazer estágio em alguma coisa, vai ter uma experiência. Você falou só terminar aqui. Você falou do college, só para ambientar, né? Quem de repente não conhece, fala um pouquinho rapidão, até porque a gente tem vídeos, né, das meninas falando só sobre o college. Então, depois você vai lá na nossa playlist lá. Enquanto o Davi termina de mastigar ali, isso que você falou, cara, faz tanto sentido, porque assim, a pessoa termina o colégio, aí ela é empurrada para uma faculdade, daqui 5, 6 meses ela perdeu tempo, perdeu dinheiro, desiste, não é o que ela quer. Justamente. Então, assim, e fica até uma dica aí, viu? Os governantes aí deveriam fazer de fato um curso, algo nesse sentido, que a pessoa pudesse ali 1 ano estudar e fosse em várias etapas de vários processos, né? E aí dentro do processo a pessoa escolheria, né?
Eu acho que seria mais assertivo. Eu acho que parte muito também dos pais, né? De não cobrarem tanto, assim. Poxa, terminou, fica um ano aí, né? Já te sustentei esse tempo todinho, que é um ano a mais? Fica um ano aí, vai, sei lá, quer trabalhar, você gosta do trampo do seu tio, vai lá, fica uma semana na empresa dele para se conhecer melhor. Você quer aprender sobre, sei lá, investimento, bolsa de valores? Pega uma grana, vai testar, vai ver se é isso que você quer. Não, você gosta de medicina, então vai para um hospital, pede para ficar lá um dia, lá ver na rotina. Tem os cursinhos, né? E tal, vai fazer estágio nos lugares, vai aprender coisas, fazer cursinho. Depois de um ano, não é possível que você não tenha nenhum norte, né? Então, acho que seria muito mais saudável e assertivo. Né? Bom, antes de eu falar do college, uma coisa que veio à minha mente é isso que você falou sobre testar, né? Ter tempo para pensar. Quando você está estudando no ritmo, porque, cara, é frenético o ensino médio. Assim, claro que cada escola é uma escola, mas o modelo que eu estudei, por exemplo, de preparação para o Enem, de uma geralmente escola que é assim, busca todas, né, a aprovação, é muita loucura mesmo. E nesse tempo você não tem nem tempo para parar e pensar o que você quer. Isso é algo que eu aprendi muito com os gregos, cara, lá da antiguidade. Se você for estudar, você vai ver que a Grécia os gregos foram os primeiros que conseguiram estruturar um modelo de sociedade que dava uma apaziguada nas coisas. Tipo assim, a gente vai ficar um pouco mais tranquilo. A gente tem uma estrutura que dá pra gente o direito de tirar um tempo de ficar à toa, por exemplo. E aí surgiram os filósofos, né? Pessoas que eram dedicadas apenas ao pensar. Enquanto tinham todo um sistema funcionando para manter a cidade, né? Não precisava que todos ficassem no operacional. E nisso surgiu o que a gente chama de o tempo ocioso, né? E que, inclusive, algumas pessoas falam o ócio criativo, né? Que as maiores ideias vêm quando você está sem fazer nada. Às vezes você tira um tempo ali, cara, não estou fazendo nada, né? Vou só ficar à toa. Surge, assim, um insight. Então, vou acabar o ensino médio, não vou entrar na faculdade, mas vou fazer um cursinho. Eu sei que às vezes é preciso, né? Se você quebrar o ritmo, talvez não entre na faculdade. Mas se você não tiver esse tempo de parar e pensar, é muito difícil que você consiga ter clareza. E aí a gente vê igual, eu saí do ensino médio, fiz 1 ano de college, que eu vou explicar o que é. Depois 1 ano trabalhando e depois entrei na faculdade. Eu tô agora no primeiro período. Tem colegas meus que já fizeram 4, né? Só que aí, em contrapartida, tem alguns que fizeram 4 e agora desistiram. E vão começar outro. Perderam dinheiro, perderam tempo. E eu não perdi os meus 2 anos. Foram muito abençoadores. E vão começar outro ainda sem a certeza de que é o que eles querem. Porque eles estavam ocupados naquele. Sim. Né? Estavam focados. Eles só sabem que aquilo lá não é o que eles querem. Aí eles vão testar um outro. E aí vai perdendo 2 anos aqui, 3 anos aqui, até que eles desistem de faculdade. Eu conheço gente que está no 4º curso, cara. Semestre, cada um é um. Mas enfim, sobre o college, para quem não conhece, é uma escola ministerial lá em São José dos Campos, na Igreja da Cidade. A Igreja da Cidade é uma igreja que inspira muita gente. Eles são uma referência em termos de organização, de espiritualidade, de temor a Deus, a forma de ser igreja-família, né? A gente se inspirou muito nisso neles. E o IC College é uma escola para imersão, focada em jovens, né? Mas não tem um limite de idade. Eu mesmo estudei com gente que tinha 35, 33, já foram pessoas que tinham 40. Então, claro que é mais difícil, né? Você deixar a sua vida por 1 ano. É mais fácil quando você está saindo do ensino médio, mas não é só para jovens, né? Claro que é o foco. Inclusive, nós temos lá esse ano um casal, né? Sim. Amigos nossos da nossa comunidade que são casados e estão lá. Sim. Muito legal isso. Já tinham a vida deles de casado e foram para lá. É lindo, mas o college é, claro, principalmente para jovens que querem ter um tempo de 1 ano de imersão. O college tem o foco de formar líderes conscientes do seu chamado, que vão ser influentes onde eles estiverem na sociedade. Não é uma escola para você virar pastor. Não é uma escola de pregador e de adorar de músico, né? É uma escola de vocação, né? De encontro mesmo. Não é um seminário. Tipo assim, quero ser pastor, vou pro college. Eu tive amigos que foram pro college e saíram de lá empreendendo. Outros foram para política, outros foram para as artes. Outros começaram a estudar na área da ciência, por exemplo, né? E outros sim, é ministerialmente de tempo integral, mas é uma escola para te preparar para ser um jovem cheio do Espírito Santo que vai transformar a realidade que você tiver. Então, como eu disse, né? Qualquer que seja o cenário, você vai ter uma bagagem emocional para lidar até com a faculdade. A faculdade é um ambiente desafiador, né? Então você já vai chegar um pouco mais preparado, tendo aulas como inteligência emocional, aulas como paternidade bíblica, onde você vai conhecer a sua filiação, né? Identidade e reino, onde você aprende sobre realeza, sobre quem você é em Cristo. A gente tem aula de empreendedorismo também, de gestão de projetos, como você estrutura um projeto do zero. Então, assim, tem de tudo lá e é tudo muito excelente. A gente tem contato direto com os principais pastores da igreja, que é uma das mais relevantes do Brasil, né? Então, você tem aula com o Fabiano, com o Madaleno, o Carlito, Leila. É uma honra poder aprender com eles, né? E, enfim, é uma bênção.
dá uma olhadinha lá, você que é jovem, você que talvez não é jovem, mas vai que Deus toca no teu coração, né? E é algo assim, o college é pra mim? Não sei. Quem sabe disso é Deus, né? Então, eu quero mais de Deus. O college é pra mim? Não sei. Eu tô meio afastado. O college é pra mim? Também não sei. É Deus que vai te direcionar, né? Uau. Esta pergunta apareceu algumas vezes. Eita. Então, quem é o mais desorganizado? É lógico, né? A resposta vai servir para quem é mais organizado, né? Um é eliminatório, um elimina o outro. Vamos lá. Não, eu assumo. Eu sou mais desorganizado. Ele é todo caxiazinho, vou as coisas certinho e tal. Tá meio pior agora que entrou na adolescência. Tá um pouquinho mais eu. Mas tem horas que eu dou uma surtada. Eu entro no meu quarto assim, cara, isso aqui tá uma baderna, eu preciso arrumar isso aqui. Teve uma vez que minha mãe, ela inclusive ficou brava comigo, porque eram, sei lá, meia-noite, e aí eu entrei no meu quarto, eu fiquei desesperado, quarto bagunçado, e eu comecei a arrumar o quarto, mexer cadeira, fazer barulho. Aí minha mãe chegou lá brava, por que você tá arrumando o quarto essa hora? Mas eu realmente, assim, antigamente eu era muito pior, muito mais Caxias. Eu odiava, assim, bagunças. Tem um negócio que me perturbava, era isso. Só que agora, entrou a adolescência, eu tô dando mais uma relaxada. Eu não sou muito da organização, não. Confesso assim, eu gosto, cara. Tipo aqui, eu chego aqui, tá tudo organizado, eu acho muito massa. Só que não me incomoda também se não tiver, tá ligado? Tipo assim, eu, por exemplo, se falar de tênis, né? Eu tenho muito tênis. Inclusive, eu tô proibido, né, de ter mais tênis. Tá na minha cota. E aí, eu chego em casa e tiro o tênis e aprendi essa com meu pai. O tênis tem que respirar. Aí você tira ele e deixa ele lá respirando. Qual que é o tempo de respirar? 3 dias, né? Lá. 3 dias, é uma semana. Só que aí nessa você vai 8 pares de tênis lá. E eu vou ir. Na hora que não dá mais pra eu andar, aí eu vou lá e começo a guardar eles. Falar que nem o Alessandro falou no último podcast, né? Parece uma centopeia, né? Minha mulher parece uma centopeia. Né? O que vocês gostam de fazer juntos? Ou gostavam, né? Não pode falar videogame, viu? Não pode, tá proibido. Mas pior que teve uma época, a gente ficou, quando foi pra São José, jogava FIFA junto. Assim, a gente parou porque eu ganhava todas, né? Então ficava até desonesto. Que outro nível, né, de habilidade aqui. Um dia eu ensino. Mas a gente jogava nessa época, mas fora isso eram outras coisas. Antigamente, a gente, igual ele falou, jogava basquete, ping-pong, essas coisas. Ultimamente a gente não tá tendo muito tempo junto também. Ele vai trabalhar e eu vou pra escola. No horário que eu chego ali, a gente tem horário de almoço juntos. E aí depois, na verdade, ele vai pra faculdade, depois vai trabalhar. Então assim, o tempo que a gente tem junto é o tempo normalmente que tá eu e ele no carro. Ele tá dirigindo e eu tô lá de copiloto. E cara, a gente tem, pelo incrível que pareça, umas conversas muito boas nesses tempos. Teve uma vez, sei lá, uns 2 meses atrás, que a gente teve uma conversa muito profunda, uma conversa muito legal sobre um assunto aí nosso. E aí, cara, eu fiquei... Mano, ele tá falando isso comigo. Aí eu fiquei, cara, que legal. E tipo assim, a gente ficou lá no carro, imersivo, os dois conversando ali, como se a gente fosse muito, muito íntimo. E tipo, eu não tava acostumado com isso, porque eu e meu irmão era assunto ali fútil, qualquer coisa. Você viu aquele vídeo que eu te mandei? Aquele jogo que vai lançar? Aí a gente teve um assunto ali muito profundo. E essas coisas assim acaba que vai fortalecendo muito a nossa relação, né? Querendo ou não. E demonstra confiança, né? Muito, né? Muito bom. Que bacana. E a pergunta que não quer calar. Na hora do almoço, quando vai servir o suco, vocês usam a régua ou a balança para pesar, para ver se tá igual? Eu aprendi uma técnica, eu vou ensinar aqui. Você vai lá pra cozinha pra colocar, aí você enche o seu copo, toma metade dele, enche de novo e enche o dele e vai lá, com o dele até com um pouquinho a mais, né? Você já tomou metade. Ele vai, nossa, olha como você é um bom irmão, anota aí a dica de ouro. Eu já tomei metade, seu sabe mala. E o pior é que direto. A gente realmente discutia por bebida, Isso é padrão. Ultimamente, que ele tá bebendo só água, né? A gente não discute tanto, mas antigamente... Você pegou mais, você tem mais. Mãe, ele tem mais. Aí ele dava um gole pra eu ver o tempo mais. Mas parece que tem uma... Né, não briga não, é a anaconda dentro dele. Que aí minha mãe comprava aquele suquinho de caixinha. Nossa. Aí açaí também, açaí é o pior. Aí minha mãe fazia a compra, dava uma semana, porque assim, eu não sou muito ficar abrindo na geladeira, né? Até porque eu não fico muito em casa. Aí eu ia lá depois de uma semana olhar, o açaí tinha isso aqui. O suquinho, cadê o suquinho? Eu falei, mãe, a senhora não comprou suquinho? Comprei 12. Falei, como assim 12? Em 7 dias? Né? Bebi nada. O que esse menino fez?
Tava vendendo na escola, né, Felipe? Só pode. Empreendedorismo. Tem uma estratégia muito boa que dá pra vocês fazerem também. É o seguinte, um divide e o outro escolhe. Tipo assim, ó, tem que cortar o bolo, entendeu? Eu corto e você escolhe, porque aí garante que vai, né? Então, Aí se eu não cortar, tem jeito. justamente. Aí você tem que cortar certinho, né? Nossa, tá vendo? Vai pela régua, né? Ainda, né? Não, uma aqui é pra passar por cima e a outra é pra ficar igual. Sigam a do Pastor Douglas. A minha é só brincadeira, não fazia isso. Você descobriu, né? Peguei a tática. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que vocês até deram uma respondida já. Existe ciúme entre vocês? Eu acho que natural, não? Ah, cara, bem pouco. Tipo assim, não sei o Felipe, né? Mas em relação aos pais, eu nunca tive. Quando ele nasceu, eu tive, né? Porque eu era criança e ele chegou. Só que assim, eu tive muita atenção da família, principalmente da família da minha mãe, porque eu fui o primeiro que nasceu, o primeiro neto. Então, eu recebi isso muito carinho, né? Então, tipo assim, chegou ele e falou, tá bom, já tive meu tempo, minha era, né? E então não teve tanto problema. Mas eu achava muito massa, cara, ter um gurizinho pequenininho ali, que parecia um bolachão branco. Sabe aquelas petas que tem um monte de ponte? Peta. E aí eu ficava olhando, cara, que massa, né? Bichinho engraçado. Que da hora. Eu sempre fui muito boa em relação a esse negócio de ciúme. Eu acho que, assim, pra mim, eu nunca tive, assim... No início ali do namoro dele, eu tive um pouquinho de ciúme dele, vou confessar, não posso mentir. Começou a andar no banco de trás do carro. Aí eu até fiz uma Acho que brincadeira. Não era nem ciúme, era raiva, né? Pô, me jogou pra trás. Aí eu até fiz uma brincadeira com ela. Quando você sair, eu vou voltar pra frente, então eu sou prioridade. Aí ela ficou ali, entrou, mas aí depois foi passando. Porque eu também não tenho muita facilidade com essa questão. Porque eu entendo, meu irmão, ele é mais velho, ele passa por situações muito mais diferentes que ele namora. Então, assim, ele tem pessoas que ele conhece que eu não conheço, que eu não relaciono. Então, pra mim, é muito boa em relação a isso. Legal, a gente tá chegando ao fim aí. Passa muito rápido, né? Felipe, o que você falaria para jovens e adolescentes? Pudesse dar uma dica? Irmãos. Cara, as fases, né? Por exemplo, a fase que o Douglas falou dos filhos dele é paciência, né? Vai passar. Eu acho que assim, por mais entendam bem, é um tempo necessário de irmãos ali, porque irmão, ele sempre tem que ter aquilo ali de, lógico, não é igual ao nosso nível, que a gente cai na porrada. Mas eu falo, discussão ali, porque é igual o Douglas também falou, é como se a gente fosse uma faca ali que está sendo amolada. O nosso irmão é um treinamento ali, a gente conversando, a gente discutindo, é debate, eu não concordo com você. Então eu acho que assim, também tenham calma, paciência, vai dar tudo certo, vocês vão estabilizar com seu irmão, com seus irmãos, né? E também para os que não têm irmãos, né? Que é essa questão que a gente também já tinha falado, é uma questão muito delicada em relação a isso, porque quando a gente observa a questão que a pessoa se sente solitária, né? Ela não tem ali uma pessoa perto dela para conversar, para desabafar, não é da idade dela, não entende os costumes. E também, cara, o que eu posso indicar é você arrumar um amigo pra você conversar, ou então, sei lá, vai conversar com seus pais mesmo, ou ler a Bíblia, né? Que também é uma das coisas que funciona muito, que é prática, né? Que você vai encontrar ali as respostas que você procura. Porque, assim, eu acho que a Bíblia, uma vez eu vi um cara falando, muito legal, eu tava no Instagram lá rolando, e ele falou que Deus, ele criou o mundo e deixou um tutorial de como seguir o mundo perfeitamente pra todo mundo acessar. Então, assim... Felipe, eu tô me sentindo sozinho, o que eu faço? Tá lá, eu não sei o que eu faço, vai ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia, lê de novo. Pronto. É o manual, né? É o manual do ser humano. Davi. Cara, é a mesma coisa, né? Mas, assim, igual eu falei no começo, não me acho na posição de falar é assim que funciona com irmãos, porque... A gente ainda tem muito a aprender, né? Nós somos muito novos, enfim, estamos no início dessa jornada, erramos bastante ainda, vamos errar muito ainda. Mas assim, até aqui já deu para perceber algumas coisas, né? E acho que o principal é você aprender que com tudo você pode crescer.
E eu adotei muito pra minha vida. Cara, tudo que acontecer comigo vai ser aprendizado. Eu posso estar errado, vai ser aprendizado. Pode ser injusto o que fizeram comigo, vai ser aprendizado. E no relacionamento de irmãos isso é muito bom, né? O pastor Douglas foi cirúrgico ali. Você vai ser amolado pra vida. Então, aproveita esse tempo e aproveita que você tem um companheiro aí que vai estar contigo para sempre, né? Vocês podem talvez nem se dar bem, nem sempre vai ser perfeito, né? Tem casos que realmente os irmãos não vão talvez se reconciliar. Eu entendo que tem casos e casos, alguns extremos, mas independente de tudo, ele vai continuar sendo seu irmão, sua irmã. Então, você tem alguém para contar, você tem alguém que te entende, você tem alguém que vive uma mesma criação que você, né? E aproveita para aprender nisso como se relacionar com Jesus. A gente fala muito lá na igreja, né, que a família espelha a triunidade. Então, os nossos irmãos nos ensinam sobre o relacionamento com Jesus, né? Principalmente o irmão mais novo olhando para o irmão mais velho. Então, aprenda a extrair da família as coisas positivas que podem te ensinar sobre o seu relacionamento com Deus. Eu acho que isso é muito bom. E foca em Jesus. Tá dando ruim, Davi, minha casa, você tá falando aí, mas sua vida é muito boa, sua família é perfeita. Não, bem longe de perfeito, mas eu entendo que talvez tenham famílias que são realmente muito complicadas. Ah, Davi, esse é meu caso. Cara, foca em Jesus. Jesus pode consertar todas as coisas, né? A gente canta domingo, não existe impossível para Deus. Ele é o Deus que pode todas as coisas e em tudo ele tem algo para nos acrescentar, né? Às vezes a gente não vai entender, não vai fazer sentido, vai parecer que ele abandonou, mas não, ele está ensinando algo nisso, ele está falando no silêncio, enfim. A família vai ser bênção para você, mesmo que ela não seja algo que pareça tão bacana, de alguma forma você vai crescer com isso. Acho que é isso. E assim, o legal é que, como o Felipe falou sobre a Bíblia, que é o manual, nós temos exemplos, né? Dentro da sua última fala agora, porque Caim e Abel é um exemplo. Uhum. Mas Deus também nos ensina a perdoar, né? O dom do perdão, né? Então, assim, você falando sobre o irmão, aí eu ia até fazer um comentário, né? A noite pode durar, o choro dura uma noite, né? Mas a alegria, ela vem no outro dia. Mas por quê? Eu posso brigar com meu irmão, e eu brigava muito, a diferença é 1 ano e meio, então, assim, era pior, né? Era mais punk. Mas no dia de manhã, cara, você acorda como se nada aconteceu, vamos junto para a escola, né? E eu acho que isso é o natural. Nós chegamos aí ao final de mais um Pôr de Céu. A gente agradece muito você que esteve aqui conosco. Vou abrir aí para vocês fazerem aí os seus comentários finais, mandar beijo, não mandar, o que vocês querem falar aí, abre o coração aí. Pode começar, querido. Os mais velhos, os mais, mais velhos primeiro. Tá até educadinho hoje. Te dou a honra. Eu penso. Que dou a honra. Como é que pode? Não, mas mais uma vez, obrigado pelo convite. É muito massa estar aqui com vocês. Eu gosto demais disso. A gente até esquece, né, que tem uma galera aí vendo, porque você vai indo. Mas é massa. Você que está assistindo aí, obrigado por ter acompanhado até o final. Tomara que tenha te acrescentado algo. Se não te acrescentou nada, pelo menos você deu umas risadas aí. Então, de algo serviu. Que você receba algo aí do céu, em nome de Jesus, nem que seja alegria. Mas, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Pastor Douglas, Elvis, Juliana que está ali atrás, o Jorge por ceder o espaço, Felipe por ter acompanhado aqui. É muito bacana ter esse tempo com vocês. Um beijo para todo mundo que está assistindo aí, né? Não sei quem está vendo agora, mas beijo para meu pai, para minha mãe, para minha namorada. Um beijo para todos vocês e, enfim, para vocês que são irmãos aí, jovens, persistam. E uma dica extra, não tenha vergonha de demonstrar amor. Às vezes é preciso. Não precisa ser meloso. Tipo, eu te amo, meu irmãozinho. Não precisa, mas às vezes você tem que dar um abraço no seu irmão. Às vezes você demonstra, deixa ele saber que você ama ele, pelo menos. Tipo assim, dá pra ele saber que você ama ele? Pelo menos isso. Então, não tenha vergonha. Eu sei que é chato às vezes. Tipo assim, chegando no aniversário, né? Você fica, eu tenho que ir lá dar parabéns pra eles, falar que eu amo ele e tal. Eu sei como é que é. Ainda mais quando é homem, né? Mulher com mulher. Melhor ainda, né? Mas, enfim, demonstre amor. Experimenta pelo menos uma vez dar o primeiro pedaço de bolo pra ele, né? Você tem tanto aniversário, né? Sempre você dá pro pai, dá uma vez pro irmão, surpreenda ele aí, você vai. Aí. Isso é legal. Davi, aqui é o seguinte: 3 episódios pede música. Qual música você vai pedir? É de 3 já. Cara,
A música vai pra onde? Ó, é mais... Eu vou indicar uma banda pra vocês aí legal. que estão assistindo. Chama Desce. Chama Gable Price and Friends. É um grupo norte-americano, eles são cristãos, né? E eles cantam bem numa pegada mais rockzão, é bem massa, cara. Eles usam uns timbres diferentes e as músicas têm uma letra muito profunda. Depois vocês dão uma pesquisada. Gable Price and Friends. Tem várias versões de músicas deles, né? Enfim, vocês vão curtir. Top. Que da hora. E você, Felipe, o que achou, né? O que você achou de estar aqui a primeira vez, a primeira de muitas, né? Que virão. Como é que compartilha aí, nós? Achei incrível, né, esse momento aqui. Igual o Davi falou, parece que você esquece que tem câmera aqui com você, que o diálogo flui. Muito obrigado a vocês dois, né, por proporcionar. O Elvis e o Douglas me convidaram para esse momento aqui. Na hora que eu vi, eu pensei, cara, isso vai ser muito legal. Também obrigado pelo Juliano e pelo Jorge que estão ali produzindo tudo. E é isso também que o Davi falou. Uma coisa que eu queria acrescentar, que eu lembrei aqui agora, é que, cara, se inspire no seu irmão nas coisas boas que ele faz e nas coisas boas que ele tem, tudo, a atitude dele. Por exemplo, agora ele falou da banda. Cara, quando eu vi tocando essa banda lá, eu lembro que a primeira vez que eu vi foi em São José. A gente tava no carro voltando, porque o Davi ele saía do college e eu saía da escola, era no mesmo lugar e a gente voltava junto. Aí ele colocou essa banda, eu comecei a ouvir, eu pensei, cara, isso é muito legal. Aí eu fui olhar a tradução, as músicas cristãs, falando tudo lá, muita coisa profunda de Deus. E eu gostei do jeito que a música vai, porque combinava com o meu estilo de música, assim, muita coisa que o meu irmão faz, eu me inspiro. Então, assim, vocês aí que têm irmãos, se inspirem nos seus irmãos, e se você pensa que não tem nada pra inspirar, pega as coisas de ruim que ele faz e inverte. Faz o O contrário. que não fazer, né? O que não fazer, né? Serve também. Como Como não não vai ser? errar. Você não precisa errar se ele já errou. Com certeza. Aproveita, vê que ele errou e vai pelo outro caminho. Pô, muito Mas bom. é isso, queria dar um beijo pro meu pai e minha mãe, não tem namorada, né? Então é só pros dois eles. E é isso. Ai, que Coisa top. boa, coisa boa. E pelo pessoal que tá assistindo também. Abraços. É isso aí. Pastor Douglas. Brothers, vocês enriqueceram muito aqui esse papo. Foi muito gostoso, muito agradável e, além disso, foi realmente muito construtivo, sabe? Eu nunca escondi isso. Eu acho que eu já usei algumas oportunidades para dizer pro Davi o quanto eu admiro ele, a sabedoria dele, o comportamento, o caráter dele. E eu não tinha tido essa oportunidade, quero fazer aqui ao vivo, mano, para todo mundo ver aqui que, guri, eu te achei muito, muito maduro, cara. De verdade, sabe? Inspirador, muito bacana te ouvir, aprendi muito com você. E já saí daqui, já assim, com o coração um pouquinho mais quente aqui, com tudo que eu ouvi da vida de vocês, do comportamento, das escolhas que vocês fazem, que vocês continuem realmente abençoando vidas e refletindo Jesus, que eu acho que essa é a única forma de abençoar, né, os que estão. Para vocês que estão aí nos assistindo, o Elvis tocou aqui, né, no assunto dos primeiros irmãos, né, da história da Bíblia, e parece uma história triste, né, Caim e Abel. E eu queria te dizer algo. Na verdade, essa não é a primeira história de irmãos na Bíblia, né? Essa é a primeira história literal de irmãos. Mas a Bíblia traz, antes de tudo, um irmão que nos amou e que morreu por nós naquela cruz, né? Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, né? Nós somos irmãos em Cristo, né? Ele nos fez, ele era o unigênito, né? O primogênito, o único, e Deus, por conta dele, da obediência de Jesus, nos tornou também filhos de Deus, né? Se eu sou filho de Deus e Jesus é o filho de Deus, então eu sou irmão de Jesus. Ele é meu irmão mais velho, minha referência. Então olhe para Jesus, eu tenho certeza, se você é irmão mais velho, você vai olhar para Jesus e vai saber como se comportar e como amar seu irmão mais novo. Se você é irmão mais novo, olhe para Jesus, você vai aprender a como ser um homem de caráter, ser alguém de bem, a fazer a vontade do Pai. Se você é irmão único, olhe para Jesus. Jesus era filho único e ele aceitou se humilhar, se rebaixar a nível da humanidade nessa terra, para que nós pudéssemos ser um com ele, né, no Pai. Então Jesus é a referência de família, de irmandade. Olhe sempre para Jesus que vai dar certo. Uau, que top. Assim, foi muito inspirador, né? E é lindo ver aí a amizade de vocês, cara, o companheirismo, a parceria. E eu acho que se todos os irmãos seguissem nessa linha, seria muito top, né? É verdade. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, né? Eu também. Galera, estamos chegando ao fim.
Nós temos aí algumas plataformas digitais. Encaminhe esse link aí para amigo, parente, vizinho. Quem não consegue parar para assistir aqui no YouTube, você pode indicar Spotify, Amazon, Deezer. É isso aí. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Que você tenha aí uma excelente semana, um ótimo final de semana e a gente te espera aí quarta-feira. Então, fiquem com Deus. Vá, vence e volte. Deus abençoe, gente. Tchau, abraço. tchau. Tchau, gente.